Meu colofé a todos, meu nome é Luiz Carlos e hoje nós vamos falar sobre os espíritos obsessores. Eu acho que vocês vão se lembrar que nós fizemos um programa falando sobre os espíritos. E nós falamos de espíritos levianos, espíritos pseudo-sábios, prudentes. Nós falamos dessas classificações todas que aparecem lá, no livro dos espíritos. Só que hoje nós vamos falar sobre espíritos obsessores. Eu sei que é um tema que vocês com certeza vão se interessar muito por ele. E quando a gente fala de obsessores, a primeira coisa que nos vem à cabeça, o que é obsessão? Vamos pensar na palavra obsessão. Quando eu digo que alguém tem uma obsessão por alguma coisa, significa que ela tem o quê? Um desejo muito grande. Ela quer muito aquilo e ela acha que ela tem que ter aquilo de qualquer maneira. Então, quando a gente fala de espíritos obsessores, a gente está falando de espíritos que começam a se aproximar dos encarnados e têm um objetivo. Normalmente não, digamos assim, sempre eles têm um objetivo que não é muito bom. Eles querem alguma coisa no encarnado. Então, eles querem influenciar o encarnado para fazer algo, eles querem alguma coisa que o encarnado tem, que eles não têm. Então, quando a gente fala de espíritos obsessores, a gente sempre fala de uma relação de dependência. O espírito encarnado ele vai ficar submisso a esse espírito obsessor, e esse espírito obsessor, muitas vezes, ele depende do encarnado para conseguir algo. Então é interessante que vocês observem isso. Que quando a gente fala de obsessão, a gente sempre vai falar de uma relação de dependência. Eu quero algo que você tem. Então eu vou precisar me aliar a você. E vocês vão me perguntar o seguinte. Quando eu falo de espírito obsessor, eu estou falando de, como eu falei para vocês, eu falo de espíritos encarnados, que somos nós aqui na Terra, e os espíritos desencarnados, que são esses espíritos que estão lá na erraticidade, nós já sabemos disso, e muitas vezes eles vão chegar perto de certas pessoas para influenciar essas pessoas. Nós sabemos que os espíritos superiores, por exemplo, nos influenciam para coisas boas. Vão nos passar ensinamentos, conselhos, vão nos dar orientações. Agora, o espírito obsessor, que é um espírito normalmente inferior, ele vai nos passar coisas negativas. Vai nos influenciar para que a gente faça coisas que normalmente nós não faríamos. Então, vocês vão me perguntar assim, mas quando eu falo de obsessores, existe alguma diferença, alguma classificação? Se a gente for analisar no livro dos médiuns, a gente vai ouvir falar disso, e no livro dos espíritos também. Nós temos lá a obsessão simples, que aí eu gostaria de ler alguma coisa para vocês. Quando a gente fala de obsessão simples, a gente está falando de pensamentos que nos são transmitidos de forma intermitente. O que quer dizer isso? Eu começo a pensar uma coisa, daqui a pouco eu começo a pensar em algo negativo. Então eu começo a ser influenciado, o meu pensamento ele começa a ser meio dirigido por esse espírito, ou por esses espíritos, que também às vezes a gente sabe que há mais de um, que começam a nos orientar, entre aspas, dizendo o que nós devemos fazer. Então quando a gente fala de obsessão simples, a gente fala de pensamentos que nos são levados, nós somos levados a pensar em algumas coisas. Então esses pensamentos começam a vir e começam a voltar. Então pensem numa obsessão simples. Quando nós falamos de fascinação, existe um processo chamado fascinação, que existe aí uma ilusão perdida. O que eu quero dizer com isso? Existe algo que eu começo a ter certas ideias, e essas ideias começam a me levar a fazer algumas coisas. Eu começo a não saber exatamente, eu sei que eu não estou ali, ao mesmo tempo sozinho, mas eu sei que eu sou levado a fazer algo. Então, por exemplo, se eu bebo, eu vou querer beber cada vez mais. Se eu uso drogas, eu vou querer usar drogas cada vez mais. Então, o que significa? Eu sei que não está certo, mas eu não sei me controlar.
Então vocês estão vendo que no caso da fascinação, eu tenho a obsessão, ela é muito mais intensa. Quando a gente fala de obsessão simples, como eu falei para vocês, na realidade você sabe que são apenas pensamentos. Eu tenho vontade de fazer algo ruim. Eu tenho vontade de empurrar alguém da escada abaixo, por exemplo. Mas eu não vou fazer isso, né? Quando eu estou no processo de fascinação, se eu tiver oportunidade, talvez eu faça isso. Então, se vocês perceberem, na fascinação, já existe uma força maior que me domina. E existe um terceiro caso, que é da subjugação. E vocês vão me perguntar, o que é subjugação? Todo mundo sabe o que é uma pessoa subjugada a outra. Significa que essa pessoa está totalmente dependente da outra. Então, quando a gente fala de subjugação, a gente está falando exatamente, já é um estado onde eu já não tenho mais consciência do que eu estou fazendo. Eu estou completamente dominado pelo espírito obsessor. Muitas vezes eu vou ter uma atitude que é completamente absurda e eu vou achar que é normal. Eu vou dizer algo que é completamente absurdo, mas eu acho normal. Eu já não sei mais fazer a diferença entre o que é real do que não é real. Do que é certo do que não é certo. Do que pode e o que não pode. Então vocês estão percebendo, meus internautas, que quando eu falo de obsessão simples, nós já sabemos que são apenas pensamentos. Que vêm e vão. Quando eu falo de fascinação, eu já falo de algo mais intenso. Que começa a provocar uma diferença, algum comportamento meu que começa a ser alterado. E quando eu falo da subjugação, eu já sei que essa alteração ela já aconteceu. E eu já não tenho mais consciência do que eu estou fazendo. Então isso é interessante para vocês. Então eu vou ler alguma coisa para vocês aqui sobre obsessão. O que é obsessão? É uma pergunta que eu vou tentar responder a ela. Né? O que é obsessão? É considerada uma enfermidade de origem espiritual, sob o império da imperfeição moral, influenciada pelos espíritos inferiores. Eu vou ler de novo, que eu acho que é interessante para vocês. É considerada uma enfermidade. O que é uma enfermidade? Uma doença de origem espiritual, sob o império da imperfeição moral. Por que eu falo de imperfeição moral? Porque, reparem bem, se eu já tenho uma certa tendência para a bebida, e um obsessor sabe disso, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu beba mais. Ele vai se aproximar de mim. Se eu bebia um copo, eu passo a beber 2. Se eu bebia 2, eu passo a beber 3. E por aí vai. Se eu de vez em quando dava lá resolvia pegar meu cannabis lá, na coluna, vou relaxar. Aí eu começo a não querer só aquilo, eu já começo a buscar outras coisas. Né? De repente eu vou fazer uma experiência, quem sabe, pegar alguma coisa para cheirar. Então, na realidade, o que acontece? Eu já tenho alguma coisa que ele sabe que eu tenho. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que eu, cada vez mais, comece a buscar mais. Por isso que eu falei para vocês que é uma relação de dependência. Eu tenho que saber se eu estou ali fazendo aquilo porque eu realmente quero ou porque eu estou sendo influenciado. Então, influenciado pelos espíritos inferiores. Como eu disse para vocês, não são espíritos superiores que vão fazer isso. Claro, né? Os espíritos superiores nos orientam. Os inferiores estão ali, muitas vezes, perdidos, ou mesmo querendo, ou estão ali esperando mesmo para ver se acham lá uma pessoa para influenciar. Bom, agora uma coisa. Toda obsessão possui um motivo muito particular. O fator preponderante é o aspecto moral. Então vocês se lembram que quando a gente fala de evolução, a gente fala muito de moral? Vocês lembram disso? Que a gente falou de moral, a gente falou de ciência. Então, existe sempre um aspecto moral. Eu tenho que modificar o comportamento de alguém. O obsessor sabe disso. Ele vai nos estudar. Vai nos espreitar. Ele sabe se eu tenho alguma fraqueza. Ou seja, por exemplo, temos uma pessoa que não vai aparecer aqui, mas, por exemplo, que adora comer. Vou dar um exemplo para vocês. Não estou dizendo que é um caso. Mas, por exemplo,
Se eu sei que aquela pessoa tem uma fraqueza pela comida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que ela coma cada vez mais. Até ela ficar gorda, doente, parar no hospital, ter uma congestão, qualquer coisa. Né? Então, se vocês pensarem bem, é exatamente isso. Se eu sei que a pessoa tem um fraco pela comida, eu vou fazer ela comer muito. Então, vocês repararam que o obsessor ele vai estudar qual é o seu ponto fraco. Se é pelo sexo, você vai fazer sexo com todo mundo. Então, ele sabe exatamente como você está. Então, se ele sabe que existe um ponto fraco ali, e ele vai chegar ali, ele vai começar a te influenciar com ideias. Como eu disse a vocês. E com o tempo, vocês vão modificando o comportamento. Então a pessoa não consegue mais ter controle. Passa a ser compulsivo. É aquele que bebe demais, aquele que usa drogas demais, aquele que come demais, aquele que dorme demais. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a coisa está demais. Então vocês vão perceber que a obsessão ela trabalha muito com o demais. É sempre o demais para o lado negativo. Não é aquela pessoa que estuda demais, por exemplo. Não. É aquela pessoa que não faz nada. É aquela pessoa que não faz algo ruim. E faz algo ruim, perdão. Que diz, por exemplo, se eu bebo demais, eu sei que não é bom. Mas eu vou beber. Se eu sei que eu não devo comer demais, mas eu vou comer, até passar mal. Então pensem nisso. Então toda obsessão, como eu disse a vocês, ela tem o lado moral e eu vou trabalhar em cima desse lado moral. Perceberam isso? Eu tenho que destruir algo. Se eu tenho alguns valores, todos nós temos valores, né? Nós temos os nossos valores, somos criados. E o obsessor, ele sabe onde está o defeito. Eu vou contar a história para vocês. Essa história é conhecida, mas eu gostei do sangue. Havia uma pessoa que era um dirigente de uma casa espírita. Um belo dia, essa pessoa estava lá, abriu a sessão espírita e fez a prece, como de costume, para que todos, pedindo a proteção de Jesus, para que os obsessores para que os espíritos obsessores pudessem ser orientados, que pudessem ajudar as pessoas que estavam ali. Muito bem. Quando ele estava fazendo a prece, apareceu um espírito, que disse que era um espírito obsessor. E ele começou a fazer a prece para esse espírito. E o espírito virou para ele e disse assim: você está me pedindo o quê? O que você quer de mim? Aí ele disse assim: não, porque nós estamos fazendo uma prece para você, irmão. Você precisa de ajuda, não sei o quê, nós vamos ajudá-lo. E o obsessor ficou olhando para ele e disse assim: mas você tem certeza que eu preciso de ajuda? Ele disse assim: não, você precisa de ajuda, irmão. Nós estamos aqui. Aí ele falou assim: eu acho que você tem alguns problemas. Você não fala mal dos outros de vez em quando? A sua filha lá, quando quer sair, você nem deixa a sua filha sair, você implica com a sua filha. Você não deixa a sua filha namorar. Você perturba a vida da sua filha, você fala mal dos outros. Você tem raiva da sua mulher porque ela se separou de você. Ele começou a pensar sobre aquilo tudo. Ele falou assim: não, nós precisamos ajudá-lo, irmão. Ele falou assim: não, antes de você ajudar alguém, você precisa ajudar você mesmo. Aí ele falou assim: você é quem? Você diz que você é quem? Você pode me dar seu nome? Aí ele já estava naquele estado. Ele falou assim: e você, eu sei que você só não pega no meu pescoço porque eu já morri. E você falando em nome de Jesus aí. Mas você está doido para me xingar porque eu estou falando essas verdades que você não quer que eu fale. Aí ele sem saber o que dizer, perguntou assim: quem é você? Você pode me dar o seu nome? Ele falou assim: eu sou um espírito enviado por Jesus. E ele ficou intrigado com aquilo, porque ele disse assim: mas você não é obsessor? Ele disse: não sou obsessor, não. Eu vim aqui justamente para te mostrar isso. Porque antes de você fazer oração para os outros, fazer prece para os outros, você precisa pensar na sua vida. Irmão, reflete, analisa as suas atitudes. Não adianta você querer dar luz para os outros se você não tem para você. Então essa história que eu estou contando para vocês é para que vocês percebam como é que nós, muitas vezes, nos deixamos influenciar pelos espíritos obsessores.
Então é interessante porque nós, na realidade, muitas vezes nós abrimos as portas para que essas energias se alinhem a nós. Porque eu posso afirmar a vocês que se não houver nenhuma brecha, esses espíritos vão chegar, vão estudar, vão analisar. Se eles virem que não há nada, eles vão embora. Não há nada ali para eles, eles vão embora. E vão procurar outra pessoa. Agora, se nós tivermos muitas falhas, nós tivermos muitas imperfeições, condutas que não são muito corretas, digamos assim, eles vão achar uma brecha. E com certeza vão nos influenciar. Pode ser uma influência acontecendo para vocês muito simples, ou pode ser até uma subjugação. Então, pensem aí que vocês podem analisar. Vocês estão aí, estão nos assistindo, vocês podem pensar sobre isso. Bom, continuando aí, eu queria falar para vocês sobre alguns sintomas da obsessão. Porque vocês vão me perguntar assim, tudo bem. Você falou de obsessão, você falou de espíritos obsessores, você classificou aí obsessão simples, fascinação, subjugação, mas quais são os sintomas da obsessão? Às vezes vocês querem saber, né? Será que eu tenho um espírito obsessor aí comigo? Então eu vou ler alguma coisa para vocês. Se quiserem anotar, fica a critério de cada um. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Então, primeira coisa. A sensibilidade aumentada. Então, é comum as pessoas... Às vezes você tem uma vontade de chorar. Todos nós um dia já choramos. A gente fica triste, né? Não, estou triste, eu vou chorar. Isso é normal. Todo mundo chora. Mas se você sente uma vontade de chorar imensa, você chora toda hora. Você não consegue. Qualquer coisa te deixa choroso. A sua sensibilidade fica aumentada, você quer chorar, você não consegue controlar as suas lágrimas. Então, é um sintoma. Não estou dizendo que isso é obsessão. É um dos sintomas da obsessão. Você tem um choro descontrolado. Todo dia você chora. Todo dia você se esconde e começa a lamentar e chorar, se lamentar. Vida financeira. Eu sei que esse aí vocês vão amar. Você trabalha que nem um condenado. De segunda a domingo você trabalha. E você não tem nada. A sua vida está parada. Você não consegue comprar um grão de arroz para sua casa. Cortaram a sua luz, cortaram o seu gás, você não pagou o aluguel, e você trabalha a semana inteira. Você tem um salário para pagar. Mas o dinheiro sumiu. Fez assim, ó. Então, vocês já viram que eu já coloquei. Sensibilidade aumentada, problema financeiro. Não é a falta de dinheiro que você até tem. Só que você não consegue saber para onde ele foi. Você não consegue pagar as contas básicas. Relacionamento conturbado. Você tem um amigo, você tem uma namorada, um namorado, tem a mãe, o pai, só que você não consegue se relacionar com ninguém bem. Todo mundo tem problema. A sua mãe é horrível, seu pai é chato, a sua mulher é insuportável, o seu marido é intragável e o seu vizinho é execrável. Ou seja, você não consegue ter relação boa com ninguém. Eu sei que vocês com certeza conhecem pessoas assim, eu também. Então vocês viram que eu já coloquei sensibilidade aumentada, problemas financeiros, relacionamento conturbado, agressividade. Vou dar um exemplo para vocês. Se alguém pisar no nosso calo na rua, no nosso pé, a gente pode até querer xingar a pessoa, mas tudo bem, a gente tudo bem, pede desculpa, valeu irmão, aí tá certo, beleza, tudo bem. Agora você não. Qualquer coisa você já quer brigar. Você olhou para você, você já quer xingar.
Se não disse nada, mas só olhou, você já quer gritar. Então você começa a se tornar uma pessoa extremamente agressiva e você acha que todas as pessoas estão contra você. Eu digo pra você, olha, você precisa cortar o cabelo. Não, fala isso porque eu vou cortar quando eu quiser. Você não consegue, você fica agressivo o tempo todo. Você não consegue perceber que você está sendo agressivo com as pessoas que você ama, inclusive. Então vocês estão vendo que é mais um sintoma. Julgar os outros. Isso é muito interessante. Você julga as pessoas, você acha que todo mundo está errado, só você está certo. E muitas vezes você é que está errado. Isso é um sintoma da obsessão, você sabe disso. Porque o espírito diz assim, você está certo de usar drogas, os outros estão errados. Você está certo de encher a cara de cachaça, os outros estão errados. Você está certo de falar mal dos outros, os outros estão errados. Então, se vocês perceberem, o que o obsessor faz? Ele distorce o seu pensamento e aquilo que não é considerado aceitável passa a ser aceitável. Então, vocês repararam que isso é interessante, vocês prestarem atenção que o que eu posso fazer e o que eu não posso. O obsessor diz que você pode. Eu posso enfiar a cara na frente de uma arma e esperar ela disparar em cima de mim. Se ela disparar, o problema é meu, bobo, né? Mas o obsessor diz, não, bota tua cara lá que não vai acontecer nada. E realmente não acontece, porque ele pode estar lá te protegendo. Então pensem nisso, não vão enfiar a cara numa arma igual o que eu conheci, não, porque graças a Deus morreu, está por aí. Mas pelo amor de Deus, não façam isso. Que a arma vai disparar e você já sabe, né? Continuando aí. A pessoa gosta de se envolver em fofocas. Aquelas pessoas que adoram, eu conheço uma, aliás, eu conheço duas, até são duas irmãs, eu não vou dar o nome das figuras não, porque senão vai queimar o filme delas. Mas são pessoas que adoram uma fofoca. Então aquela pessoa que sabe um detalhe aqui e já está contando ali. Sabe um detalhe lá, sabe contar ali. Então, se vocês perceberem, são pessoas que não conseguem controlar a língua. Isso é um processo de obsessão também. Porque eu posso, sabe, se você me conta um fato e me pede para eu calar a boca, eu não vou falar. Alguém contou lá que fulano encheu a cara de cachaça e não dentro da piscina. E pediu para eu não contar para ninguém. Eu não vou contar. Mas quando eu tenho uma coisa, um espírito atrás de mim me pedindo para eu falar, eu vou falar. Então vocês estão vendo que isso também pode ser um sintoma da obsessão. Aquelas pessoas que fazem fofoca o tempo todo. Pessoas que veem coisas. Vocês com certeza já ouviram pessoas que falam que veem vulto, que ouvem vozes, que sentem cheiros. Então, não quer dizer que todo mundo que está vendo um vulto esteja com obsessor. Não é isso que eu estou dizendo. Mas existem casos em que as pessoas começam a ver muitas coisas. Fantasmas. Já nós falamos de fantasmas. Espíritos. Não se esqueça que nós estamos falando de espíritos. Só que você começa a ver um monte de coisa. Começa a ouvir um monte de coisa. Começa a sentir um monte de cheiros. E você não sabe de onde sai isso. Então reparem que pode ser uma obsessão com você. Então vocês estão vendo que são fatores que... Imagine todos esses sintomas que eu estou citando juntos. Não estou dizendo que vocês vão ter que sair correndo, pelo amor de Deus, me ajuda que eu estou obsidiado. Não é isso. Mas vocês vão ter que reparar que se eu tenho dois, ou pelo menos três sintomas, vou ser bonzinho, três sintomas. Se você está se reconhecendo aí, eu estou falando aqui, você está se reconhecendo. E eu sinto isso. A minha sensibilidade é desse jeito. Eu estou agressivo mesmo. E o meu dinheiro acabou. E eu brigo com todo mundo. Se você começar a perceber que todos esses fatores estão acontecendo com você, ou pelo menos alguns, procure uma ajuda. Vamos ser espírita. Peça uma ajuda. Porque você está precisando. Isso eu posso dizer para você. Então, continuando aí, nós temos também pensamentos negativos. Vocês com certeza... Qual de vocês nunca teve um pensamento negativo? Às vezes a gente está pensando em coisas maravilhosas, querendo mudar a nossa vida,
De repente vem aquele pensamento, eu sou horrível, ninguém gosta de mim. Eu sou um horror, ninguém quer ficar comigo. Eu não consigo ficar com mulher nenhuma, com nenhum, porque todo mundo me detesta. Então você estava pensando em construir algo bonito com alguém, de repente, ou você só diz assim para você, você não presta para nada não, você é um inútil. Você não serve para nada. Então vocês estão vendo que os pensamentos, falando de pensamento, é interessante, porque como é que nós entramos em sintonia com os espíritos obsessores? Ou com qualquer espírito? Através do pensamento. Existe uma sintonia. Se eu estou vibrando naquela energia, e aquela energia também está vibrando na minha, é óbvio que vai haver uma sintonia. É exatamente o que a gente não pode deixar acontecer. Se os nossos pensamentos são elevados, se nós desejamos do bem, nós fazemos o bem, esses espíritos não vão se desligar. Se a nossa conduta é uma conduta aceitável, eu estou dizendo que vocês vão deixar de tomar uma cervejinha, que eu sei que vocês vão. Não, um beijo na boca também de vez em quando é bom, até eu faço isso. Tem muito tempo que eu não faço, mas quando eu tenho oportunidade eu faço. Mas o que acontece? Agora, se eu me exagero o tempo todo, eu vou para festas a semana inteira, eu bebo a semana inteira, aí vocês já vão perceber que tem algo aí complicado. E é interessante, porque eu queria chamar a atenção de vocês, porque quando a pessoa está obsidiada, nome bonito, né? Obsidiada, ela não tem noção que ela está. Ela diz que são os outros. Ela mesma não sabe que ela está. Principalmente quando a gente falou da subjugação. Lembra que eu acabei de falar da subjugação? Eu falei da subjugação. Quando você está sofrendo esse processo de subjugação, você vai jurar para as pessoas que você não está. Mas você está. Porque todo mundo que está à sua volta está percebendo o seu comportamento. Está percebendo as suas atitudes. Mas você diz que não é normal. Não tem problema, eu sou assim mesmo. Eu bebo à vontade, eu sou livre. Só que você pensa que você é livre, mas você não é livre, não. Você está dominado pelo espírito. Mas o espírito passa a imagem para você de que você tem uma pseudo-liberdade. Você não tem essa liberdade, porque você está dominado por ele ou por eles. Então, cuidado com essas pessoas que começam a falar muito que elas são livres, que elas não se prendem a ninguém. Cuidado com essas pessoas, porque essas são as mais fáceis, essas são as vulneráveis. Porque são essas que não se ligam a nada e a ninguém que vão ser dominadas por eles. Então, abram o olho aí. Se vocês estão entrando nessa fase, comecem a se pegar os outros. Comecem a mudar isso. Porque se vocês começarem com esse discurso, podem ter certeza que alguém está na espreita. Existem alguns espíritos aí na espreita, influenciando vocês. Então, cuidado. Continuando aí. Vícios. É um sintoma, né? Eu já falei disso para vocês. Beber demais. Comer demais. Fazer sexo demais. Usar droga. Bom, usar droga já não é uma grande coisa, né? Mas imagina que você usa todo tipo de droga. Aí você quer ter uma overdose e morre. Ou vai para o hospital e fica lá, de repente, tenta fazer alguma coisa. Então, tudo demais não é bom. Eu falei isso para vocês. Então, cuidado com os vícios. Porque quando eu tenho um vício, eu já não sei me libertar dele. Eu até quero, mas não sei. O vício de falar mal dos outros. Também, né? Eu sei, eu não posso falar, mas eu não consigo controlar minha língua. Então, eu sou viciado em fofoca. Então, cuidado com isso. Bom. Agora, uma coisa interessante. Imagine que você tem um parente que morreu. E a sua vida está indo muito bem, você conseguiu uma promoção, você conseguiu trabalhar no laboratório de química lá com a pessoa que está aqui do lado, que conseguiu lá na faculdade, não dizer o nome também, né, que eu sou bobo. Imagina que você está indo tudo muito bem, né? Conseguiu, está lá tranquilo. De repente, alguém morre. E você começa a ver a tua vida mudar. Para pior, né? As coisas começam a cair. Então você pode desconfiar que talvez esse espírito dessa pessoa que foi parente, amigo, alguém ligado a você, pode estar te influenciando de maneira obsessiva. Talvez ele nem saiba, porque vocês sabem que quando as pessoas morrem, depende muito, né?
como é feito esse desenlace. Se você tem consciência, se você já tem conhecimento da doutrina, se você conhece, é muito mais fácil de você aceitar. Se você ainda não sabe, evidentemente, você vai sofrer mais. Então, às vezes, um espírito que falece, ele pode, muitas vezes, influenciar uma pessoa próxima, mas não de maneira positiva. Não sei se vocês podem observar, se vocês perceberem isso. Porque depois da morte de fulano, do meu marido, da minha esposa, do meu amigo, do meu namorado, sei lá o que vocês quiserem, a minha vida parece que deu uma andada para baixo, significa que existe alguma coisa a ser analisada, trabalhada. Outra coisa, doenças inexplicáveis. Por exemplo, às vezes você vai ao médico, está com uma dor de cabeça que não passa. Um peso nas costas, parece que a sua coluna vai desmontar. Você não sabe o que é aquilo. Você já foi no médico, vezes, né? Gastou até o que você não tinha, deixou de pagar o aluguel para pagar a consulta. Mas se você reparar, não aconteceu nada. Você continuou com as dores. Então, é necessário que você comece a pensar. Será que essas doenças são reais? Nós temos o exemplo da síndrome do pânico, transtorno de pânico, que agora é o nome que as pessoas dão. Você não sabe, de repente você dá uma coisa assim, você não sabe o que está acontecendo com você. Existe a síndrome? Claro que ela existe. Mas às vezes não é assim. É simplesmente um espírito que está fazendo força. Você está com medo, você sente medos que não sabe. As pessoas querem te tocar, mas você não deixa. Você tem pavor das pessoas te tocarem. Não é você, é o espírito que não deixa ninguém te tocar. Porque se te tocar, você vai gostar. Você vai querer. Mas o espírito não deixa. Não deixa de quem te tocar, porque você vai acontecer de novo. Isso pode ser um obsessor. Então prestem atenção, que vocês estão vendo que tudo isso que eu estou dizendo a vocês são coisas reais. As pessoas passam por isso. Os homens e as mulheres. Então vocês talvez aí estejam passando por isso. Então vocês estão vendo que esses sintomas, eles são interessantes para a gente tentar detectar, para ver se nós podemos estar passando por isso. Porque às vezes a pessoa sente alguns sintomas, ela tenta explicar para as pessoas e as pessoas não entendem. E é muito comum, quando uma pessoa está sofrendo um processo obsessivo, ela quer falar sobre os problemas dela, mas ela não consegue. Porque as pessoas não querem ouvir. Você vai começar com essa história de novo? Não quero que você fale do seu passado, não. Não quero que você fale disso que aconteceu lá, não. Não quero saber disso, não. Você não tem a chance de abrir a boca. Porque o obsessor não deixa. O obsessor quer que você fique calado. Porque ele quer que você sofra calado. Ele não quer que você abra a boca. Se você abrir a boca, você fala. Aí você vai ter ajuda. E ele não quer que você encontre ajuda. É muito comum. Você quer ir a um centro. Você quer que alguém te ajude. Você não consegue. No dia que para você ir, acontece alguma coisa. Acaba a luz. Você não tem dia de passagem. Acontece alguma coisa. Mas você não consegue chegar lá. Então vocês já perceberam como é que isso é sério? Porque aquilo que está ali, não quer que você mude. Não quer que você saia daquilo ali. E se você começa a se libertar, agora é interessante, vocês vão me perguntar, mas como é que eu faço essa libertação? É um processo lento. Primeira coisa, eu tenho que mudar o meu comportamento. Se eu sei que há coisas que me levam para uma coisa ruim, o que eu vou fazer? Eu vou mudar o meu comportamento. Se eu sei que eu bebo demais, eu vou parar. Não que eu vá parar de beber, mas eu vou diminuir. Se eu sei que eu como demais e passo mal, eu comia 10 salgados, eu passo a comer 2. Eu vou comer os 10, porque se eu comer os 10, eu já sei o que acontece, né? Haja banheiro. Então, reparem como é que as coisas acontecem. Você vai diminuindo aos pouquinhos até você parar. Claro que você não vai fazer sozinho. Você vai ter apoio do mundo espiritual. Por isso que as pessoas vão aos centros espíritas. Por isso que a gente faz sessão de desobsessão. Você fala disso. O que é desobsessão? É você tirar aquela energia e está destruindo o seu caminho, atrapalhando a sua vida. Como eu disse a vocês, aquele emprego que você não consegue, aquela promoção que você esperou nunca chegou. Então, todos esses fatores que que eu falei deles aqui para vocês, não quer dizer que eles vão acontecer todos ao mesmo tempo. Mas, 1, 2, 3. Se você já tem 3, como eu disse, começa a prestar atenção.
Vê se não tem alguma coisa te incomodando aí. Você não sabe, mas provavelmente você está sofrendo alguma obsessão, algum tipo de obsessão aí. Bom, e aí é interessante, como eu falei para vocês, como é que eu vou equilibrar o meu campo energético para eu não sofrer mais essas influências? Eu vou ter que trabalhar principalmente no meu lado emocional. Porque nós somos emoção. Nós choramos, nós brigamos, nós xingamos as pessoas, nós amamos também. Quem gosta de ganhar um abraço, me diz aí. Ganhar um beijo, ganhar um boa noite. Né? Não é boa noite Cinderela não, hein? Quem não gosta de ganhar uma boa noite? Todos nós. Um bom dia, não é? E a gente também gosta de dizer para os outros. É muito legal. Agora, se eu estou com um problema emocional muito grande, eu não consigo. Tudo isso para mim parece algo muito estranho. Porque o obsessor, ele quer que eu me coloque num mundo estranho. Eu sou estranho. E eu acho normal eu ser estranho. Mas não é. Ser estranho não é normal. Lembre-se disso, internautas. Ser estranho não é normal. O obsessor quer que você se sinta estranho para que você se isole das pessoas. E é interessante, você pode estar no meio de um monte de gente e está isolado do mesmo jeito. Não pense que quando eu falo de isolamento, eu não estou falando da quantidade de pessoas que estão do seu lado. Eu estou falando de você. Você pode estar numa festa lá no Maracanã, com 300 pessoas lá, e você está isolado. Porque ele não vai deixar você se aproximar de ninguém. Você é dele. Você já entrou em sintonia com ele. Então vocês estão vendo que esse nosso vídeo de hoje, falando de obsessão, para vocês perceberem como que eu vou fazer para eu me libertar desse processo. É o que eu falei. Primeiro eu tenho que fazer uma mudança de hábitos, de comportamento. Os meus pensamentos têm que mudar. Se eu continuo, não adianta eu ir no centro espírita e continuar falando mal dos outros. Não adianta eu ir no centro espírita e continuar fumando maconha até cair. Não adianta ir no centro espírita e continuar bebendo até o último gole e cair bêbado, as pessoas me levarem em casa. Então não adianta nada, não, você não vai não, que você vai perder seu tempo. Porque se você quer alguma mudança, você tem que buscar essa mudança para que você consiga não mais se aliar a esse espírito, a esses espíritos que te levam a isso. Entendeu? Então o nosso vídeo de hoje é para te ajudar. Se puder te ajudar, estamos felizes. Agora, não esqueçam de dar o joinha. Tá, né? Porque nós precisamos disso, ó. E se inscreva no canal, que nós estamos aqui também, precisando também, né? Valeu, galera!